A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, tudo bem? Obrigado a você que tem feito parte aí do nosso canal, tem feito as suas inscrições no canal, também tem acionado as notificações. Estamos em um trimestre da Escola Bíblica maravilhoso, fantástico, que temos aprendido muito sobre a Bíblia, sobre a supremacia da Bíblia Sagrada. Semana passada nós falamos sobre a inspiração divina e eu fiz até um vídeo adicional falando sobre inspiração divina, verbal e plenária. E hoje vamos falar sobre um outro tema muito importante, a inerrância da Bíblia. A inerrância da Bíblia para nós é fundamental. Vamos lá ao nosso texto áureo. Diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, em que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, versículo 18. Verdade prática. A doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. A mensagem bíblica, ela é incorruptível, ela é simplesmente maravilhosa, não contém erro algum. Os erros que podem ter na Bíblia não é erro no original, são erro quando alguém faz uma cópia, mas o original ele não contém erro. Mateus capítulo 5, dos versículos 17 a 21 e depois Hebreus capítulo 10, versículos 15 a 17, estão aí os textos básicos da nossa lição. Diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Deixa eu só dar aqui esqueci de dar um brilho aqui, mas vamos lá que ainda dá tempo, né, irmãos? Dá tempo ainda da gente colocar o brilho. A gente se empolga aqui na lição e acabei esquecendo de melhorar a imagem para vocês. Mas que bênção, né? Então nós vamos entender aqui que Jesus, ele fala que ele não veio abrogar, mas cumprir. E ele fala também que ai daquele que omitir um jota ou um tio. Então nós estudamos na lição passada que esses sinais têm o nome de diacrítico, ou seja, é como são as nossas letras no nosso alfabeto português, como C cedilha, como o próprio tio, né? São os acentos agudos, circunflexos, que precisa ter na palavra, para que a palavra ela possa ser escrita de forma correta. Senão, eu vou escrever, por exemplo, como nós escrevemos na rede social, esperanca. Esperanca. Não tem como, né? É esperança. Senão, eu vou botar salvacão. Não, não é salvacão, é salvação. Então, há a necessidade de observar os mínimos detalhes. E na lei do Senhor também, os mínimos detalhes precisam ser observados para que não haja nenhum
nenhum erro. Temos 3 objetivos na lição a percorrermos ou estarmos nesse contexto aqui, estarmos perseguindo durante a lição. Primeiro, que é informar que a Bíblia é isenta de qualquer tipo de erro. Segundo, explicar que o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível. E o terceiro, constatar que a Bíblia é a verdade de Deus. Por que a Bíblia é a verdade de Deus? Porque Deus é a verdade. A nossa introdução diz assim: infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam à veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto em questões históricas e científicas. Nesta lição, veremos a inerrância, a apresentação e a verdade da palavra de Deus. Então, nós vamos ver que a palavra ela é fundamental para todas as etapas da nossa vida. E vale a pena também nós ressaltarmos ou pontuarmos ou analisarmos que a Bíblia ela tem palavra para todos os momentos que nós estivermos passando por qualquer tipo de dificuldade. Use a palavra. Tenha em mãos o exemplar da palavra que vai fazer toda a diferença na sua vida. Vamos lá então. O que é inerrância da Bíblia? O conceito de inerrância da Bíblia, a inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. Ou seja, a Bíblia não tem erro. Se há algum erro, vai ser erro de algum copista, de alguém que fez uma cópia, mas a Bíblia em si, ela não tem erro, porque senão contraria aquele que determinou que a palavra estivesse escrita, que é o próprio Deus, e Deus não tem erro. No Senhor está a verdade, como está em Cristo a verdade também. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar, como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erro. Se ela é inspirada por Deus, como que algo que é inspirado por Deus vai ter erro? Não pode, irmãos, não pode ter erros. Quando você lê a Bíblia, não leia a Bíblia pensando, eu vou ler a Bíblia porque eu quero encontrar um erro na Bíblia. Não pense assim. Leia a Bíblia pensando assim, na Bíblia eu vou encontrar salvação para a minha alma, vou encontrar libertação para a minha família, eu vou encontrar refúgio para o momento difícil que eu estou vivendo. Mas não tente encontrar erro aonde você não vai encontrar, tá certo? Não seja como o diabo que inventou para Eva dizendo, olha, Deus disse para vocês não comerem de todas. Não foi de todas. Deus disse para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Então, cuidado com essa busca incessante que você pode ser levado ao engano. Então, a inerrância e a infalibilidade, a inspiração estão interligados, estão entrelaçados. Porque a Bíblia não erra, a Bíblia não falha, a Bíblia não mente, não pode, não tem como ser assim. A Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda a palavra de Deus é pura. Se ela é pura, não pode ter erro, não pode ter engano. Que a palavra do Senhor é provada, Salmos 18:30. Samuel segura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Verdade. A palavra de Deus é pura, é refinada, não tem nenhum tipo de mistura. Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nem o J, um tio, né, um diacrítico, como falamos, vai se omitir. Não. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada. Que a Escritura é a verdade.
que essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Querido, você que está chegando aqui, de repente te chamou a atenção um tema, inerrância da Bíblia, e você está até querendo provar que a Bíblia tem erro. Pense o seguinte, qual o livro que passado séculos, passado tempos, passado guerras, continua com a mesma autoridade, se não a Bíblia Sagrada? Pense nisso. E quando você entender isso, você vai ver que essa mesma palavra que você está perseguindo é a palavra que pode mudar a sua vida. É a palavra que pode transformar o seu coração. Não persiga a palavra de Deus. Não diga que a palavra de Deus é mentira. Não diga, não traga confusão à mente de pessoas que de repente não têm o entendimento que você tem, e você confunde a mente das pessoas com os seus estudos, com as suas palavras. Não faça isso, porque você está carregando sobre a sua vida um juízo muito pesado, que vai ser pedido conta na hora certa. Então, cuidado. Ensine a palavra, a verdadeira palavra, como a palavra é. A infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Se a gente, eu principalmente, se eu não falasse paulatinamente, quase que eu quebro até a língua, né? Essas palavras, se a gente ler rapidinho, não consegue falar, não. O vocábulo infalível indica que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de cumprir cabalmente, fielmente. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimos. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia somente é infalível quanto à sua mensagem salvífica e não considera como inerrante. Por isso que usa um e não usa outro, mas para nós ela também é inerrante, porque ela não tem erro. A Bíblia não contém nenhum tipo de erro. Por isso proferimos o uso, né, de ambos os termos. Ela é tanto infalível como ela é tanto inerrante. Ela é a poderosa palavra do Senhor nosso Deus. O Espírito Santo preservou as Escrituras, os manuscritos autógrafos. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São os textos com grafia do próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente ou seu amanuense, né? Aqueles que escreviam. De repente, ele estava doente, ele estava fragilizado, não podia escrever, mas ele ditava. E aquele seu escritor, ele ia ali escrevendo e depois ele assinava aquela carta. O autor assinava aquela carta. E isso vai atestar a veracidade, isso vai atestar a segurança. E quando as pessoas liam, sabiam exatamente, era possível ver nas letras aquela pessoa falando com ela. Era algo assim extraordinário. Então, essa questão dos manuscritos autógrafos é muito importante para testar a veracidade do texto bíblico. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservam a exatidão dos originais. Então, há cópias que são verdadeiros, são como sendo originais, porque foram copiadas de forma fidedignas e não foi colocado erros ali no meio da escrita, porque senão seria muito prejudicial. Os manuscritos apócrifos. As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apócrifos. Atualmente, existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Hebraico, grego e latim. Tá? Os escritos
ou os escribas judeus, né, nos seus escritos transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica. E as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançar a credibilidade desses escritos. O que eles leem, o que eles tinham em mãos, como eles vão copiar fielmente, vai ser algo maravilhoso, vai ser algo assim fantástico, porque vai ver que não teve nenhum prejuízo, não teve nenhuma queda assim que pudesse trazer prejuízo à narrativa bíblica. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez na redação primária da palavra de Deus, ou seja, quando o autor estava escrevendo, ali houve uma revelação, ou houve também uma inspiração divina, uma revelação divina para que aquela palavra fosse escrita. Por exemplo, vamos entender melhor a Sociedade Bíblica do Brasil, ou a CPAD, ou outras casas publicadoras, elas precisam ter uma revelação bíblica para fazer uma cópia da Bíblia? Não, não precisam. Eles vão pegar o material que já tem, vai colocar, vai imprimir, vai encadernar, está a Bíblia pronta. Não precisa esperar que haja uma outra revelação, não. A revelação, a inspiração foi no texto original. Mas o interessante é que mesmo eles só reproduzindo, fazendo centenas, milhares de cópias da Bíblia, quando nós lemos, a Bíblia continua inspirada. Por quê? Porque o seu texto original foi inspirado. Por isso que ela continua inspirada. Se fosse uma inspiração cessante, quando fizesse uma cópia, acabou. Precisaríamos ir atrás do original, ler o original ou ouvir o original para receber de Deus. Mas não, mesmo sendo uma cópia, entendemos que essa cópia é fidedigna e o seu original é inspirado. Então, logo, essa cópia também, ao lermos também, para nós, ela vai ser a inspiração de Deus, vai ser o sopro de Deus na nossa vida também. Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais, não deixou de manter a exatidão do real significado. Os apócrifos e pseudo-epígrafos, diz assim: nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos ou escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros que estão aí, principalmente na Bíblia católica, apresentam erros, anacronismo, ou seja, divergência em datas, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras, exemplo da oração pelos mortos, os pseudo-epígrafos, falsos escritos. Então, vai trazer ensinamentos que são contrários à Bíblia e nós não podemos aceitar isso, né? Dentre eles, a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro foram produzidos por autores anônimos e espúrios, ou seja, falsos, né? Que atribuíam indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus, como a lei, os profetas e os escritos, não faziam parte dos livros apócrifos. Quando Jesus cita, Jesus não cita esses livros apócrifos, por entender que esses livros não tinham nenhuma base, não tinha nenhum conteúdo, não tinha nenhuma autoridade divina. A verdade nas Escrituras. Lembremos bem que o Espírito Santo é que mantém viva. É um Espírito Santo que mantém essa palavra inspirada. Como assim, pastor? É o Espírito Santo que, quando nós lemos a Bíblia, a palavra salta para nós, salta para dentro de nós e é algo fantástico. A Bíblia é a verdade plena, ou seja, é plena porque toda ela é a palavra de Deus. O termo verdade no hebraico é hermet, significa o que é confiável e correto. O vocábulo grego
Alerteia tem o sentido de real e fidedigno. Nas escrituras correspondente à realidade exata dos fatos, é em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade. Jesus falou, não falou? Jesus falou, e eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Então a Bíblia vai atestar isso. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Com certeza. Paulo também fala que é impossível que Deus, que Deus vai mentir. Deus não pode mentir. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade. É dever de ser e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Ou seja, precisamos respeitar as autoridades com certeza, obedecer às autoridades com certeza, desde que esse obedecer não contraria a palavra. Porque se contrariar a palavra, precisamos ter esse entendimento e permanecermos com a poderosa palavra do Senhor nosso Deus. O que a Bíblia diz é o que Deus diz, porque Deus nunca vai mudar a sua palavra. A palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. Se alguém chegar hoje dizendo assim, Deus falou isso, 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 e formos confrontar na Bíblia, a Bíblia estivesse escrita de uma outra forma, pode descrer, porque não foi Deus que falou. Deus não vai falar na Bíblia uma coisa e falar agora uma outra coisa. Cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê, com aquilo que você está aprendendo. Vem para cá, que aqui você vai aprender a genuína palavra do Senhor nosso Deus. A verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para nossa salvação e crescimento espiritual. O pastor Antônio Gilberto, ensinou que tudo que Deus requer do homem e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. É uma pura verdade. O que Deus entende que é importante para mim e para a tua salvação, ele deixou na Bíblia. Se não está na Bíblia, é porque não é importante. Porque se fosse importante para mim, se fosse importante para você, estava na palavra. Se não está, é porque Deus entende que não precisa estar na palavra, meu querido. Então não tente conhecer ou aprender aquilo, chegar aonde a Bíblia não fala, senão você vai ser completamente iludido pelo inimigo. A ética e a moral se fundamentam na revelação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Ou seja, quando você lê a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, pura e santa, verdadeira, nós não vamos encontrar na Bíblia uma verdade relativa, que é pecado para um, não é pecado para outro, que um pode fazer e o outro não pode fazer, não. A Bíblia, ela não é relativa. A Bíblia é verdade absoluta. É isso que as pessoas fogem da palavra. Por isso que as pessoas fogem da Bíblia, por não querer receber a Bíblia como verdade absoluta. Mas ela é verdade absoluta. E ela tem o poder de mudança, ela tem o poder de toda a transformação. Então ela vai trabalhar tanto a ética moral, como tudo que envolve a nossa vida espiritual. A palavra, ela vai trabalhar. Assim enfatizamos que a Bíblia é a inerrante verdade, tanto espiritual quanto moral. A palavra de Deus não vai mudar para satisfazer-me ou para satisfazer a ti. Não vai satisfazer você. Não vai. Deus não vai mudar porque eu quero que ele mude. A palavra dele é fiel e verdadeira. Não vai sofrer nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de alteração. Como alguém falou ano passado que a palavra de Deus tinha que ser atualizada. Irmãos, passa o céu, passa a terra, morre o homem, nasce homem. E enfim, morre mulher, nasce mulher. Pessoas fazem o que querem, enfim, mas a palavra permanece a mesma. Permanece a mesma, não tem jeito. A verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível
E em toda a matéria que aborda, John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é um livro da verdade de Deus. Por conseguinte, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro da inverdade de qualquer natureza. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, não tem erro. E é isenta de toda falsidade, fraude ou engano, ou seja, ela, ao mesmo tempo que não contém erro, ela também não contém falha. E ainda eu poderia acrescentar que é a única regra, a nossa única regra de fé e prática, a palavra do Senhor nosso Deus. Queridos, eu nem pedi para você se inscrever no canal, que eu vim direto e esqueci até de parar no meio do vídeo, mas cheguei aqui antes da conclusão. Lhe pergunto, você chegou agora, o vídeo estava correndo, você chegou, já se inscreveu no canal? Ainda não? Vem comigo, vamos somar 2.000 Ks, vamos chegar a 2.000 inscritos no canal, traga mais alguém para ouvir a palavra. Se você ama a palavra de Deus, a verdadeira palavra, venha que vai ser uma bênção. E não deixe de dar o seu like. Sabe, no nosso vídeo, nas primeiras 10 visualizações, 15 visualizações, 100 visualizações, é muito importante que você dê o seu like também, para que o vídeo possa ser recomendado aí na plataforma do YouTube, tá bom? Conclusão. Apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo que diz. Ela é poderosa. Semana que vem, vamos estudar sobre a estrutura da Bíblia e vai ser outra lição maravilhosa. E eu lhe convido a vir comigo. Venha somar comigo no canal e vai ser uma bênção te receber em nome do Senhor Jesus. Até a nossa próxima aula. Que Deus nos abençoe de forma especial e nos ajude aí também em vossas orações. E não esqueça, a bênção desse canal, a bênção de Deus aqui é para mim e para você, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.